Às vezes eu fico meditando, ainda essa semana, porque eu sempre assisto as ministrações que não são colocadas no YouTube. Infelizmente, eu não posso estar aqui, senão eu estaria permanentemente aqui em todas as atividades que a igreja tem, mas eu não posso, mas eu acompanho. E eu estava acompanhando, assistindo a ministração de domingo passado, pastor Brinco, e achei assim maravilhoso, sensacional. Nós precisamos ser confrontados e não confortados, né? E eu achei maravilhosa a ministração, e realmente a gente vê hoje tantos homens de Deus usados tão poderosamente na palavra, na ministração, nos ensinamentos. Gosto muito de ouvir o pastor Haroldo, ele é profundo na palavra também. Gosto de ouvir a pastora Fúvia, ela é meia braba, mas eu gosto. Aí um equilibra o outro, né? Vocês já assistiram o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior? É mais pastora Fúvia. O pastor Haroldo é mais Hernandes Dias Lopes, né? Mas graças a Deus, porque tudo é a palavra de Deus que vem ao nosso coração. Irmãos, a obra de Deus não é fácil para ninguém. Quando tomamos a decisão de seguir a Jesus, quando Deus nos dá a oportunidade, porque na verdade, né, nós dizemos, eu aceitei Jesus, na verdade Jesus que nos aceita, temos o livre-arbítrio, mas sabemos também que ninguém chega ao Senhor se não for pela permissão, pelo chamado dEle, né? Então há tantos mistérios que nós não compreendemos exatamente, que nós só fomos procurar estudar sobre predestinação, nós vamos encontrar muita base, enfim. Mas Deus sabe todas as coisas. Verdade é que quando Jesus entra na nossa vida, há todo um rebuliço e todo um direcionamento novo. E a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é um corpo. E Ele vai distribuindo cada um de nós numa posição e numa função, não é? Como um técnico que organiza um clube, um esporte, o nosso Deus, através do Espírito Santo, é quem nos dirige. Mas nós somos tão problemáticos, né, irmão? O que tem o dom do louvor quer ser pregador, o que é pregador quer ficar no louvor, o outro que, enfim, muitas vezes nós questionamos e nós queremos fazer aquilo que nós gostamos mais, mas a verdade é que nós temos um direcionamento de Deus nas nossas vidas. E o corpo de Cristo tem que funcionar adequadamente. Nós vamos encontrar, irmãos, eu queria falar um pouquinho da vida de um homem. Eu perguntei à pastora Fúvia algumas semanas atrás, acho que 2 ou 3 semanas, quando ela disse que nós estaríamos trazendo essa ministração hoje. Eu disse, pastora, dá um tema. E eu digo, fale, o que eu devo falar? E ela disse, fale sobre perseverança. Foi isso, pastora? Falou, perseverança. E perseverança é uma coisa muito importante para qualquer um de nós, né? Perseverança é fundamental na vida cristã. E nós podemos, e
temos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a história e exemplos de vida que nos mostrariam grandes homens perseverantes, que caminharam, foram fiéis, que a perseverança é continuar, é dar continuidade, é permanecer até o fim, enfrentar todas as lutas, os desafios e chegar ao ponto final, entrar na chegada. E a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que não foram tão perseverantes assim, e algumas que não foram nem um pouco perseverantes, né? E nós vamos usar alguma coisa na palavra de Deus que nos deve a meditar um pouquinho sobre isso. E um personagem bíblico que me chama muito a atenção, como tantos outros, não é nenhuma preferência, mas tem algumas coisas que nos falam mais, que é a vida do apóstolo Paulo, né? Um homem que foi intenso na perseguição à igreja, seguindo as suas convicções, porque ele achava que ele estava correto no seu posicionamento, perseguindo a igreja. Ele não aceitava, era um absurdo para ele aquela doutrina, aquela pregação, aquela mensagem sobre aquele Nazareno que foi crucificado, morto e sepultado, mas ressurgiu. Ressuscitou. Nós estamos aqui porque ele está vivo e ele reina, e nós sentimos a sua presença. E ele não podia aceitar, a sua mente, o seu raciocínio, a sua lógica humana, não podia compreender, porque as coisas de Deus nós podemos entender, mas crer com fé, porque a fé passa do natural, ela é sobrenatural. E ele não entendia, ele não aceitava, aquilo era um absurdo para ele, e ele foi intenso na sua perseguição à igreja. Mas um dia, o Cristo, que ele achava estar morto, que não existia, que aquele pessoal era um bando de fanáticos, querendo deixar todo mundo enlouquecido com aquela doutrina de que um defunto tinha ressurgido e que era vivo. Ele não podia crer, aquilo conflitava com o seu entendimento, com a sua capacidade de raciocínio, mas um dia, na estrada de Damasco, como nós sabemos, ele, em atividade, em perseguição à igreja, com cartas das autoridades, para atacar, prender, levar, arrastar cristãos à prisão. E ele já tinha participado até de alguma execução contra servos de Deus, compactuava com aquilo, mas de repente, em determinado momento, quando ele saía disposto, com ordem das autoridades, com pessoas acompanhando, soldados, ele foi surpreendido por uma grande luz que o rodeou, o cercou, que deu um impacto tão grande que o fez com que ele caísse daquele cavalo por terra, já cego, sem enxergar nada, só vendo aquele resplendor, e ele ouviu uma voz que o chamava: Saulo, Saulo. E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como Jesus é maravilhoso. Você não está perseguindo homens nem mulheres, você está me perseguindo, você está me afrontando. E ali Paulo foi chocado, foi impactado diante daquele Cristo que ele pensava estar morto, mas que estava vivo, que tocou a sua vida, tocou a sua mente, chocou-se com seu entendimento, com as suas compreensões humanas, abalou as suas estruturas, e ele foi levado cego, foi conduzido, entrou em jejum, não tinha uma vontade de comer, nada, ele não podia entender aquilo que estava acontecendo. E Deus fala com seu servo e diz: vai a tal rua, na casa do meu servo, que tem lá um homem, que eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Mas quem é esse homem? É Paulo. O senhor só sabe quem o senhor está falando. O senhor conhece bem essa figura, porque ele é terrível, é perseguidor. É para mim um vaso escolhido.
é para mim um vaso escolhido. Sabe por quê, meu irmão? Deus não tem problema. Às vezes nós ficamos tão atribulados, nós ficamos tão preocupados, que nós vemos pessoas de corações tão endurecidos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, é filho, é filha, é irmão, é irmã, é marido, é mulher, é sogro, é sogra. Nós vemos, mas que coração ruim, mas que pessoa dura, que pessoa difícil, que mente fechada. Mas para Deus não há problema. Deus não tem a menor dificuldade de transformar quem Ele queira, da maneira que Ele queira, a hora que Ele queira. Quando a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém impede a operação de Deus. Ele é o Senhor, Ele faz o que quer, como quer, a hora que quer, aonde Ele quiser. Ele opera, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele dá a saúde, Ele tira a saúde, Ele faz o que Ele quer. Ele transforma, Ele salva. Lá em Romanos está escrito, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, confie em Deus. Como falávamos agora, estamos às vésperas de uma eleição. Temos aí 2 candidatos. Um parece bonzinho, o outro parece não ser tão bonzinho. Nós sabemos que quem dirige tudo isso é Deus. Nós estamos em oração como igreja. Deus pode mandar alguém bonzinho, pode fazer alguém bonzinho, se for da vontade dEle. E Ele pode mandar alguém também como juízo para essa nação. Pode mandar alguém, colocar alguém como juízo, seja qualquer um dos dois. É Deus quem age, é Deus quem opera. Uma nação que há 2 dias atrás estava curvada diante de imagens de escultura que a Bíblia fala tão claramente. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, precisa ser carregado. Uma nação cega, de pessoas cegas, loucas espiritualmente, sem conhecerem o verdadeiro Deus. Irmãos, Paulo encontrou Jesus. Conheceu Jesus, foi impactado, teve a sua vida transformada. E se ele foi intenso na perseguição da igreja, ele foi muito mais intenso na obra de Deus. Houve um processo, houve um trabalhar de Deus. Muitas vezes nós pensamos que ele caiu do cavalo e no dia seguinte ele já estava pregando o evangelho. Não, ele passou por um processo. Todos nós temos um processo, todos nós passamos por um processo. Existe um trabalhar de Deus, existe o trabalhar das mãos do oleiro que trabalha nos vasos que são nossa vida, moldando, trabalhando para chegar aonde quer, aonde Ele nos quer que nós cheguemos. Hoje nós temos o pastor Haroldo, pastora Fúvia aqui, parece que foi tudo tão simples, mas esse chegar aqui agora, no dia de hoje, decorreu anos, até em momentos que eles não sabiam, não conheciam, não percebiam, Deus estava agindo e preparando para chegar ao dia de hoje, como na vida de cada um de nós. Eu estar aqui hoje pregando, nessa manhã, ministrando, Deus preparou isso ao longo dos anos. Eu dizer as coisas que eu digo aqui pela inspiração de Deus, eu tive que aprender muito, sofrer muito, apanhar muito, desobedecer muito, aprender a obedecer. E Deus vai nos levando, Ele vai nos moldando, é o trabalhar de Deus. E Paulo foi intenso, irmãos, intenso na obra de Deus, porque ele conheceu não uma religião, ele conheceu não uma filosofia, mas ele conheceu Cristo vivo. Ele o conheceu e ele experimentou na sua vida a transformação poderosa. Deus transformou, mudou seus conceitos, seus pensamentos, suas atitudes. E ele se intensificou, se dedicou, se voltou inteiramente ao serviço do reino de Deus, para combater tudo aquilo que antes ele havia pregado contra. E Deus permitiu que esse homem tivesse diante de reis, de autoridades, de tantas pessoas. Não foi fácil. Chamada para o ministério não é fácil. Ele dizia para os seus trabalhadores que com eles, ele dizia assim:
Faze as obras de um evangelista, sofre comigo as aflições. Que coisa maravilhosa, sofre comigo as aflições. Ministério é sofrimento, é luta. Vida cristã é luta. Quando eu vejo nossa pastora trazendo aquela meditação, aquela reflexão que ela trouxe, que a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa obediência não pode ser parcial, mas tem que ser total. Sabe por quê? Porque nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos: que nota você dá para você como crente, como cristã? Que nota você dá? Nota 10? Porque eu não dou nota 10 para mim. Não sei nem que nota dar, não sei nem se mereço alguma nota, de tão imperfeito e falho que eu me sinto. Mas nós temos que lutar por isso. Nós temos que buscar isso. Eu gosto do currículo de Paulo, quando ele dá o seu currículo. É muito bonito, maravilhoso. Naufrágios, açoites, fome, vigílias, picado pela cobra, no meio de falsos irmãos, tantas coisas. A história da nossa vida cristã, porque isso não é privilégio só do ministério, isso é obra de vida cristã. Todos aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão tribulações, afrontas, perseguições. A verdade é que a gente percebe que Paulo queria fazer a obra de Deus. O desejo dele era fazer a obra de Deus. Hoje as coisas são tão diferentes, né? Precisa tanta coisa para fazer a obra de Deus, tanta coisa. Há tantas questões, documento, autorização, permissão da prefeitura, para pôr uma placa na frente precisa ver, para fazer isso e aquilo precisa não sei o que outro. Naquela época não, naquela época a coisa era braba. Era sair pregando o evangelho e tomando pancada. Irmãos, quando nós obedecemos esse impulso do Espírito Santo, é que Deus começa a operar na nossa vida. Sabe, às vezes nós estamos com tanta segurança de tantas coisas que não dá para perceber a ação de Deus. Não dá para perceber a ação de Deus. Gozado que Deus se manifesta nas horas mais incríveis. Mais incríveis, né? Quando nós dizemos não tem solução, não tem jeito, não tem como, é aí que o braço de Deus se move para agir. Eu gosto muito quando eu vejo alguns textos que me mostram, me dão uma visão, um pequeno entendimento daqueles dias da igreja primitiva, como eram os cristãos daquela época, como era a obra de Deus naquele momento. Gostaria que você abrisse num livro chamado Filemon. É no Novo Testamento, e ele existe mesmo, viu? Se você tiver alguma dificuldade, pede ajuda aqui para o pastor Haroldo, que ele ajuda você. Filemon, primeiro capítulo, é o único. Olha, eu ia ler um textinho menor, mas eu quero ler esse capítulo aqui, tenha paciência. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé não se torne eficaz
no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele, que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasses para sempre. Não já como escravo, antes mais do que como escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho, escrevo, eu o pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E algumas versões assim, Demas, meu cooperador amado. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A gente percebe que o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele coordenava o seu trabalho. Deus concedeu a ele uma grande equipe de trabalho, cooperadores, que ele trata como cooperadores. E às vezes alguns pisavam fora da bola, ele consertava, pedia a consideração, perdoa ele, põe na minha conta, recebe ele, ajuda ele. Essa é a obra de Deus, porque a obra de Deus é trabalhar em nossas vidas. Se eu hoje estou aqui, é porque pessoas me ajudaram também. Tenho certeza que o pastor já passou por isso também, porque houve momentos que nós passamos na vida, principalmente quem é do ministério. Sabe que tem momentos que eu quero sentar, não quero fazer mais nada, quero só ouvir, quero ficar de longe, não quero mais nada. Mas pessoas nos ajudaram, pessoas nos levantaram, pessoas nos incentivaram para que houvesse perseverança na obra do Senhor. E Paulo cita aqui os seus cooperadores. E é a primeira vez, se não me engano, no ano 61 da era cristã, quando é citado pela primeira vez o nome de um personagem chamado Demas, e que ele trata de meu cooperador amado. Sabe por quê, irmãos? Porque na obra de Deus, Deus levanta cooperadores. Sabe, não é o pastor ou a pastora que chega aqui e diz assim, ó, a partir de hoje você vai ser cooperador aqui, você tem que fazer isso, aquilo. Não! Nós temos que ser induzidos pelo Espírito de Deus. A função do pastor, da pastora não é dominar, apontar ninguém, é reconhecer o chamado de Deus na tua vida. Essa é a função dos líderes, daqueles que estão à frente. E tem aquele que diz, pô, o pastor não me chama, a pastora não me dá oportunidade. Aguarda, meu irmão.
Se você tem desejo de servir a Deus, diga isso ao Senhor dentro da tua casa, de joelho na beira da tua cama. Senhor, eu quero te servir, abre uma porta para mim, eu quero trabalhar. Deus vai mostrar para os seus servos o teu chamado, a tua missão, a tua parte no corpo de Cristo. Porque muitas vezes nós achamos que a igreja é como se fosse uma empresa, eu vou arrumar as cadeiras, arrumar. Não, irmãos, é Deus quem mostra, é Deus quem chama, é Deus quem aponta, é Deus quem unge, é Deus quem consagra, é Deus quem eleva. E Paulo fala aqui de casa que servia como local de culto, célula. Já existia naquela época, não, pastor? Já tinha célula. E ele fala de irmãos, o nome de um, o nome de outro, pede para preparar a pousada. Olha, eu sei que Deus vai preparar para mim chegar aí, arruma um lugar para mim dormir. Ainda não tinha Alphaville, pastor. Era a casa dos irmãos ali. E Paulo fala de Demas. E ele se refere como cooperador amado. Irmãos, eu acho... O senhor já imaginou, pastor, se o seu nome tivesse escrito na Bíblia como um dos cooperadores do apóstolo Paulo? Pastor Haroldo Maranhão, meu cooperador amado. Meu irmão, isso é uma medalha, isso é um diploma. Não é verdade, pastor? Ser tratado, ser referendado pelo apóstolo Paulo como meu cooperador amado. Meu irmão, sabe, eu fico olhando o valor destes homens que estavam ao lado do apóstolo Paulo, e essa referência, que agora 2000, talvez 2000 e poucos anos depois, chega até nós, para nós tomarmos conhecimento que estes homens, estas pessoas, estas vidas foram consagradas, estiveram ao lado do apóstolo Paulo para ajudá-lo no seu ministério, a dar continuidade a esta igreja que está aqui hoje, espalhada pelo mundo, a igreja de Cristo, que é formada por todo aquele que é lavado, salvo, redimido, regenerado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Mas é interessante, irmãos, que a convivência não deve ser fácil. Eu hoje, depois de alguns anos, Deus me permite estar lá em Tietê, salãozinho tranquilo, sossegado, sem muito problema, com a ajuda dos nossos pastores, de vocês, das vossas orações. Mas vou dizer uma coisa para você, não é fácil dirigir, coordenar uma igreja, porque os pastores querem que todo mundo esteja alegre, esteja feliz, esteja contente, esteja alimentado na palavra de Deus, mas coordenar tudo isso. Posso dar um exemplo meio feio? Eu às vezes vejo umas pessoas na rua que andam com um bando de cachorro. Já viu? Aqueles que vai 15, 16 cachorros com um monte. Eu já vi isso em filme, é uma loucura. Um vai por aqui, o outro passa pelo poste, o outro passa por cima. E eu vou dizer uma coisa para você, a confusão é mais ou menos igual para coordenar o povo. Mas não é verdade, aquela confusão onde ninguém se entende, é difícil. Que de repente a irmãzinha chega e diz assim, quem mexeu aqui no teclado? Eu não deixei desse jeito. Pastor, alguém mexeu no teclado? Ela faz isso? Não faz não, né, pastor? Mas sente, né? E os pastores têm que estar atentos para tudo isso. Eu me lembro, a minha esposa, a irmã Dulce, numa igreja que nós congregávamos lá em Tietê, e ela era responsável pela cozinha. Ela que fazia as coisinhas para as crianças lá, tal. Um dia fizeram uma pipoca e um café sem chamar ela. Nossa, aquilo quase destruiu a vida espiritual dela, porque ela ficou ofendida. Meu irmão, minha irmã, nós somos assim. Nós somos assim. E os pastores
tem a responsabilidade, o compromisso diante de Deus de pacientemente coordenarem todas essas coisas, para levar, porque nós dependemos um dos outros. A igreja não caminha sozinha, só com os pastores. Eles dependem de cooperadores, como Paulo tinha cooperadores. E você pode ter certeza que naquela época também existiam conflitos, desentendimentos, situações, pensamentos que traziam problemas, traziam lutas. E a gente vai perceber uma coisa. Eu queria que você abrisse agora em Colossenses 4,14. O livro de Colossenses, você vai ver, ele vem numa sequência, mas aqui é exatamente Não, desculpe, irmãos, não é Colossenses, eu errei aqui. 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. Deixa eu ver se eu... Não. Não é. É, mas espera aí. Calma que eu vou achar. Muito bem, Colossenses, na sequência. Esse texto que eu estou lendo aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, ocorre um ano depois daquela passagem que nós acabamos de ler. Tinha se passado um ano. Perdão, desculpe, pastor, eu esqueci. É a juventude. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então nós vemos que esse texto, essa informação aqui, essa saudação de Paulo ocorre um ano depois, na sequência, e a gente nota aqui uma situação interessante. Saudando as pessoas aqui, o apóstolo Paulo, na sua carta, mandando saudações, ele diz assim no versículo 14: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Já não é mais cooperador. A Bíblia não o refere mais como alguém que esteja cooperando. Ele apenas saúda, porque ele está presente ainda, mas já não coopera mais. O que será que aconteceu nesse período? Durante um ano, a Bíblia não conta, mas a Bíblia nos aponta, nos deixa um indicativo de que alguma coisa, algum motivo, alguma situação fez com que aquele homem, Demas, que nós só temos o nome, ele já não era mais apresentado por Paulo como alguém que estivesse cooperando, ele não era mais cooperador. E quantas vezes isso acontece na igreja de Cristo, na nossa comunidade? Alguém que por algum motivo acha que a sua participação não é mais importante, a sua atuação, a sua colaboração, a sua cooperação. Não, pastor não precisa não, eu quero ficar mais sentado, não vou mais fazer esse serviço. Isso não é só agora, só hoje, eu tenho certeza que ao longo dos anos o pastor viu isso, a pastora viu isso, nós vemos pessoas que se aborrecem, que se entristecem, que são levadas a querer ter uma situação, eu quero ficar sossegado, não quero mais compromisso, porque falam de mim, porque por várias razões. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós paramos de colaborar, quando nós paramos de participar, sob qualquer pretexto, nós estamos desobedecendo à vontade de Deus, porque você tem uma missão, você tem uma função, você tem uma participação, Deus te colocou aqui, não é só para você ouvir a pregação e se alimentar espiritualmente, Jesus te colocou nesse lugar para você exercer um ministério, uma atividade, uma colaboração com os pastores que têm uma missão diante
diante de Deus. Por menos que você ache, não, eu não sou importante, você é importante em nome de Jesus. Ah, mas eu só venho tal dia, não importa. Não pare de colaborar, porque essa colaboração, essa participação, essa sua atividade é vida espiritual para você. Pode ter 10 tecladistas, organistas aqui, a tua função tem que ser cumprida. Pode ter 300 pregadores aqui, eu sei que a pastora não depende de mim para vir pregar, eu não estava aqui, todo mundo pregava, todos os domingos, todos os dias, sempre teve ministração, mas Deus me colocou, me deu oportunidade, eu tenho que assumir a minha posição, cumprir o meu chamado, obedecer à voz de Deus. O diabo pode dizer para mim, você está bobo, você está com 74 anos, você não serve mais para nada. Não, em nome de Jesus eu sirvo sim. Quando eu não servir mais para esse mundo, Jesus me leva para o céu. Então, se deu valor, porque Demas, que foi tão honrado pelo apóstolo Paulo, sendo citado como meu cooperador amado, agora é citado um ano depois como alguém apenas que estava, mas já nos dá a impressão, pela palavra, que alguma coisa estava acontecendo. Pastora, eu acho que foi a pastora Fúvia que fez aqui um exemplo conosco do copo com água. É a nossa vida espiritual, tem que estar transbordante, não deixa lugar vazio, porque se sobrar espaço, o diabo vai encher, completar com alguma coisa. Vai completar. Então, meu irmão, a sua vida espiritual tem que ser intensa, tem que ser plena. E nós vemos que alguma coisa aconteceu. Irmãos, a Bíblia diz assim, não permitindo que alguma raiz de amargura brotando em seu coração, brote, prospere aquela mágoa, aquela tristeza, aquele sentimento e contamine a todos. Irmãos, é uma coisa terrível. Irmão, a coisa... tem um candidato aí que ele tem citado muito esse versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, realmente, é palavras de Jesus, não é palavra dele, é palavra de Deus. Né? Você tem algum problema? Abre o teu coração. Se eu achar que a irmãzinha me magoou de alguma maneira, o meu irmão, a melhor coisa que eu tenho que fazer, irmão, deixa eu conversar com você, você me deixou triste. Seja sincero, seja franco. Se tiver alguma coisa para dizer para o pastor, diga, abra o coração, é a melhor forma, vomite, tire de dentro, não deixe essa raiz de amargura ficar dentro do seu coração, rodando, prosperando, crescendo. O diabo vai começar a colocar, se você achar que a irmãzinha não te cumprimentou hoje, que ela teve uma atitude diferente, um comportamento, e você não fala nada, você sair daqui com esse sentimento, o diabo vai trabalhar a semana toda. Não, a irmã fez assim, fez assim. Quando você voltar na semana seguinte, já está até com raiva dela. 15 dias depois, você está odiando a irmã, e às vezes não sabe nem por quê. Então, irmãos, essas coisas não podem existir diante de nós. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa para falar? Fale, vomite, abra o coração, sabe? É isso que nós temos que entender. Mas Demas, provavelmente, eu acredito que o apóstolo Paulo tenha procurado lutar pela vida dele, pelo ministério dele, mas aquele que foi honrado um ano depois, apenas é citado como alguém, está mandando saudação. Já não é mais o cooperador, já não é mais o trabalhador, o batalhador. E agora nós vamos então para o último texto, que está lá em 2 Timóteo. Aonde Paulo fala de Demas novamente pela última vez. Onde ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Procura, versículo 9, começando do 9, diz assim, procura vir, Paulo falando, procura vir ter comigo em breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente e se foi para Tessalônica. E aí Paulo faz mais algumas referências,
Mas Demas não perseverou. Ele voltou para trás. Que isto fique como um alerta, uma exortação para todos nós. Não importa se você está sentado lá no último banco, aqui na frente, no louvor ou no púlpito. O diabo não está brincando. E quando nós começamos a esmorecer, quando eu vejo esse processo de oração, de jejum, isso é importantíssimo. É importantíssimo, irmãos, esse jejum, essa oração, sabe? Isso denota a espiritualidade da igreja, a visão dos nossos pastores, em que sejamos mais espirituais, mais fortalecidos, porque é só assim que nós caminharemos. Porque se nós entrarmos em depressão espiritual, em desânimo, sabe, em desencanto com as coisas de Deus, nós vamos começar a olhar para as coisas do mundo. Demas já não tinha, estava ocioso, ele tinha tempo suficiente. E naquele tempo não tinha televisão, internet, YouTube, não tinha nada disso. Imagina hoje, irmãos, se você passar 2, 3 horas na frente de uma televisão, você sai de lá numa carnalidade que é uma tristeza. Não é verdade? Você assiste um programa, assiste, aquilo parece que esvazia. Eu não consigo, por exemplo, ficar na frente de uma televisão e vir para um culto para adorar a Deus. Também a minha mente está completamente fora, completamente desligado das coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos nos espiritualizar. Eu vou dizer uma coisa para você, Demas não foi perseverante. Ele não se cuidou, ele não perseverou. Demas era um cooperador amado. Depois ele era somente o Demas que mandava lembrança, nem sabemos se ele mandou mesmo, foi o apóstolo Paulo que lembrou de mandar. E depois o apóstolo Paulo tem que apresentar como aquele que não perseverou, que amando o presente mundo, o presente século, ele foi embora e abandonou. Olha que história mais triste desse homem, que história, que derrocada, que final triste e infeliz. Eu tenho certeza que hoje no coração dos nossos pastores, há muitos cooperadores aqui, colaboradores. E eu não vou dizer esse ou aquele, eu acho que tem muitos. Alguns, não é que são mais importantes, há mais dependência no serviço que fazem. Há serviços que são, sabe, por exemplo, cuidar daquela mesa, daquele som, é uma coisa importantíssima, né? O louvor é uma coisa importante, tudo é importante na obra de Deus. Então nós precisamos sentir que nós somos um corpo, nós fazemos parte de um corpo, e Jesus é o cabeça desse corpo. Irmãos, cada um de nós aqui precisamos ser uma extensão da missão, do trabalho, da visão, sabe? Eu estou lá em Tietê, num salãozinho pequeno, mas nós somos a extensão da Alfa e Ômega aqui de Alphaville. Eu tenho que levar para lá, estender para lá a visão espiritual que Deus colocou no coração dos nossos pastores. Eu tenho que levar essa mesma mensagem. Agora, o trabalho é árduo, não é fácil. Nós lidamos com pessoas e nós precisamos entender que como pessoas nós somos assim. Tem dias que nós estamos muito bem, nós não somos todo mundo que nem a pastora Fúvia, que acorda de manhã, já acorda cantando, feliz, ela nunca tem dia ruim para ela. Não tem dia ruim para ela, né, pastor? Nem todo mundo tem essa condição, né? Se tiver sol, ela diz, oh, que sol maravilhoso. Se tiver chuva, ela diz, ah, que chuva maravilhosa. Ela louva a Deus por tudo. Mas nem todos são assim, né? Tem pessoas que são problemáticas, um dia acorda bem. Como é que é aquelas pessoas que mudam, alternam, bipolar? Eu tenho um filho que é bipolar, o pastor Paulinho é. Ele tem dia que ele acorda muito bem, ele manda mensagem, tem dia que ele está aborrecido e fica em silêncio, né? Então, irmãos, muitas vezes nós esperamos que o comportamento do irmão, da irmã, que nós estamos acostumados a conviver aqui, seja sempre o mesmo, e nem sempre é o mesmo. Nós não sabemos também como as pessoas chegam. Às vezes aquela pessoa que está sempre sorrindo, abraçando você, talvez ela não esteja num dia muito bom, tenha passado por problemas, por lutas, tal. Então, irmãos, em nome de Jesus,
que todas essas situações que nós, como comunidade cristã, possamos viver, não seja de maneira alguma, motivo para que o diabo coloque sentimentos de desânimo. Que você tenha a sua posição em Cristo Jesus, e nesta igreja, nesta comunidade, na Alfa e Ômega, que você conheça o seu direito, a sua posição e o seu compromisso diante de Deus de ser um cooperador e um colaborador. Que nós gostamos muito de apontar, o pastor hoje não estava bem. Não, eu não quero saber se o pastor não está bem, eu quero saber que eu estou aqui como um colaborador, estou aqui para dar apoio, estou aqui para abraçar os irmãos, temos que estar juntos, temos que avançar, em nome de Jesus. Que nós sejamos perseverantes, não como Demas foi, mas como aquele que o recebeu, que foi o apóstolo Paulo, e que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça que o Senhor tem para mim. Que nós possamos ser combatentes, que vamos até o fim, que nós possamos, no fim da nossa jornada, poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: Deus quer pessoas e vidas perseverantes. Conforme a tua fé.